Olá, olá, sejam todos bem-vindos à TVD News 581 da Parabólica Digital. E hoje, nesta quinta-feira, dia 1º de maio, nós temos o prazer de receber o doutor Carlos Schreyer. Eu não me arrisco a tentar falar o sobrenome dele, pessoal. Então, doutor, o senhor pode repetir mais uma vez? Carlos Schreyer. Ele que é advogado, economista e fundador do Brasileiros Sem Fronteiras. Ele vai contar para a gente um pouquinho da sua jornada pelo mundo e explicar de forma prática e direta os princípios da famosa teoria das bandeiras, uma ideia que virou base do seu jeito único de pensar e viver a internacionalização. Boa noite, doutor. Boa noite, Camila, tudo bem? Obrigado pelo convite de estar aqui no seu programa. Só para corrigir, tá? Eu não sou advogado, eu sou economista, tá? E sim, eu trabalho com a teoria das bandeiras, que é o foco, né, do nosso trabalho desde 2018, mais ou menos. Quando a gente fundou, tá? A gente fundou a empresa um pouquinho antes, 2017, a Brasileiros Sem Fronteiras, quando eu já estava morando nos Estados Unidos. Tá? E se quiser, eu já posso ir contando sobre como tudo começou. Então tá. Por gentileza, doutor. Então tá. Vamos lá. Então, eu comecei tudo quando eu já tenho uma história internacional grande, assim, de mais de 20 anos. Obviamente, eu já morei na Califórnia em 2006, 2007, já tinha passado um intercâmbio também no Canadá. Então, eu já tenho uma história bastante interessante aí com internacionalização. Sempre gostei disso e eu acho que isso foi o melhor que aconteceu na minha vida, estar fora do Brasil, né? Ter experiências fora do Brasil, né? Falar inglês. Mas em 2014 eu estava no Brasil, eu sou técnico em transações imobiliárias também, fiz no Senac isso, então eu uni na realidade uma faculdade de turismo que eu tenho, mais uma faculdade de economia e um técnico em transações imobiliárias para fazer investimentos, né, trabalhar com investimentos imobiliários para aluguel em dólar, na realidade, né? Com Airbnb e tal, eu fazia isso bastante com os investidores brasileiros. E em 2014 eu percebi que as coisas estavam indo mal já, principalmente assim, com os gastos públicos, né, que teve em 2013 e 2014 com a Dilma. E quando chegou na eleição com a Dilma e ela se reelegeu, eu disse, chega para mim, né, o dólar estava 2,30, eu disse, vou embora. E aí eu fui embora e fui para os Estados Unidos, em Miami, e tirei a minha licença de corretor também lá, para trabalhar com os investidores, para eles comprarem imóveis na Flórida. Tá? E eu segui, né, trazendo oportunidades e o dólar foi subindo. Muitos investidores não quiseram investir fora por medo, né, por não entender como é que se faz. E logo a Dilma caiu fora, né, com o impeachment, e acharam que o Brasil ia melhorar. E o Brasil não melhorou, nunca melhorou. Sempre aquele país do futuro, que vai ser o país do futuro. Veio o Temer, depois veio o Bolsonaro, e nada aconteceu. E eu percebi que eu tinha que oferecer mais para o brasileiro do que somente investimentos imobiliários no exterior, e aí eu modifiquei algumas coisas na minha empresa. E aí eu estudei a teoria das bandeiras, e eu trouxe todo o pacote de internacionalização para o brasileiro. O que é a teoria das bandeiras? A teoria das bandeiras é você se diversificar no exterior com relação a alguns aspectos da sua vida, como, por exemplo, tirar uma segunda cidadania, né? Para você ter mais mobilidade internacional, você ter um outro passaporte. Por exemplo, se o Lula quiser, ele não imprime mais passaporte. Então, você não vai ter mais passaporte se você não tem mais direito de viajar, o governo é dono de você. É você tirar uma residência por domicílio em outra jurisdição, você ter mais
mais uma identidade, por exemplo, você deixar de ser turista no Uruguai e ter identidade no Uruguai, você tem uma residência por domicílio lá, portanto, você não é mais turista lá e você tem direito de viver lá, mas no Uruguai não precisa, você não é obrigatório. Então, você tem o Uruguai, você pode ter o Paraguai, você se diversifica, né, em termos migratórios. É você trocar a sua residência fiscal para o Paraguai, por exemplo, deixar de morar no Brasil, morar no Paraguai, pagar menos impostos, então também tem estratégia tributária. É você abrir uma empresa no exterior, num outro país, é você abrir contas bancárias no Panamá, nos Estados Unidos, na Suíça e diversos outros. Então, o que é isso? É você fincar bandeiras em diversos países, tá? Usando os países como se eles fossem empresas, utilizando, eu vou utilizar os Estados Unidos do que ele tem melhor para mim, o que ele tem de ruim eu não vou utilizar. Eu vou utilizar o Paraguai, o que ele tem melhor para mim, o que ele tem de ruim eu não vou utilizar. Então, você vai se diversificando. No Paraguai, eu quero só ter a identidade e um imóvel. Aí você faz isso lá, você planta essas duas bandeiras, investimento imobiliário e a conta bancária. No Uruguai eu quero morar, então eu quero ter a residência e eu vou morar lá. Então você planta essas duas bandeiras. Nos Estados Unidos eu quero ter investimento imobiliário, certo? Então você vai fazendo isso. No Brasil eu não quero mais morar, mas eu vou continuar com a minha saúde, vou fazer minha saúde lá. Então você planta essas bandeiras. Isso é a teoria das bandeiras. Então, a gente, com a Brasileiros Sem Fronteiras, que foi o nome da empresa que a gente criou o canal Brasileiro Sem Fronteiras, no qual a gente coloca bastante conteúdo gratuito para as pessoas aprender sobre essa teoria. Nós também abrimos o site, né, teoriadasbandeiras.com.br, também tem bastante conteúdo gratuito para a pessoa aprender sobre essa teoria. E, claro, nós temos a nossa comunidade, plano B, para você tirar o plano A. É importante você ter um plano B em outro país, se caso o Brasil tiver um problema muito grave, você tem um outro lugar para morar. Então, a gente ensina isso na nossa comunidade, nós fazemos eventos também, tanto online ou presencial. A gente vai ter um evento presencial agora em São Paulo, dia 7 de maio, tá? A gente vai botar o QR Code aqui na tela, para quem quiser adquirir os ingressos, os últimos ingressos para o dia 7 de maio, um evento em São Paulo, que vai ser das 9 da manhã às 18 horas, vai ter muita informação sobre essa teoria das bandeiras, onde você vai abrir uma empresa, onde você vai... na realidade, o nome do evento é Vida Sem Impostos, né? Onde você vai conseguir fazer a estratégia para você pagar menos impostos, onde você vai investir no mercado imobiliário, tudo isso a gente vai falar nesse evento, como se proteger do Brasil, na realidade, como se proteger do Estado brasileiro. E é isso, é você se diversificando, né, com essas bandeiras. Doutor, uma grande maioria que nos assiste já são pessoas 35 mais, 40 mais, que sim, tem intenção de sair do país. Por exemplo, Uruguai. Como que faria uma pessoa comum, como eu, com filhos e tudo, para conseguir morar no Uruguai sem despender, sem provar para o governo que somos ricos, milionários e que podemos produzir no país? Isso existe? Agora uma notícia que interessa todo mundo que paga a conta de luz. É o seguinte, desde janeiro do ano de 2024, você de casa tem o direito de escolher o seu provedor de energia elétrica. Isso é o livre mercado de energia e ele pode ajudar você a economizar muito. Para você ter uma ideia, no ano de 2023, os 40 mil consumidores desse modelo de contratação livre já economizaram 48 bilhões de reais. São dados da Associação Brasileira dos Comercializadores de Energia. E claro, você de casa também pode fazer parte disso. Basta você fazer um cadastro na Matrix Energia. Sabe por quê? Porque com a Matrix Energia você pode economizar de 10 a 30% na sua conta de luz sem você precisar investir um centavo. Não precisa de instalação nenhuma e você não precisa mudar nada. É só economia. Então liga agora para a Matrix no 0800 550 0019 com a sua última conta de luz em mãos para fazer um breve cadastro que é 100% gratuito. Então já disca 0800 550 0019
0019 e se prepare para ter acesso a uma fonte de energia que, além de ser sustentável, vai baratear a sua conta de luz de 10 a 30%. E para quem estiver ligando no 0800 550 0019, já adianto que a Matrix é para todos. Atendemos residências, empresas e comércios. Até mesmo quem possui restrição no nome pode contar com a Matrix. O único pré-requisito é você de casa pagar acima de R$300 na sua conta de luz. Então faça essa mudança agora. É só ligar no 0800 550 0019 e economize de verdade. Matrix Energia, a sua fatura barata. Existe sim. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Ó, eu tenho, como eu disse, eu vou só tapar os números. Eu tenho dos Estados Unidos e tenho o Green Card para morar lá, tá? O Green Card, sim, é uma dificuldade muito maior de conseguir. Você, sim, precisa, às vezes, investir, ou você tem que ter uma carreira, etc. Fazer processos muito mais onerosos, custosos, digamos assim, tá? Agora, o do Uruguai, que está aqui, é uma residência que você faz pelo Mercosul, tá? Você tem o direito de chegar lá no governo do Uruguai, a gente faz todo o processo para você. Você vai na imigração, você vai marcar lá de ir lá e tal, vai fazer entrevista, tirar foto, você tem que ir 2 vezes lá, e aí sim você vai entrar com esse processo de residência permanente e você não precisa investir absolutamente nada no país, a não ser fazer o processo, pagar os custos migratórios e os custos de honorário de advogado, que a gente, na realidade, a gente faz um pacote e faz tudo para você, tá? Então, depois você tem a residência permanente, você só tem que renovar a cédula a cada 3 anos, porque ela tem uma validade. Além de renovar a cédula, você precisa entrar no país uma vez a cada 2 anos, digamos, tá? Eu não vou falar 3 anos, porque é bom você renovar a cédula a cada 3 anos. Bom, não, você precisa. Então, você entra a cada 2 anos e, no 3º ano, você também renova a cédula. E você não perde isso daqui nunca. O que isso te dá de direito? Todos os direitos de um uruguaio, menos votar e se candidatar para cargo público, por exemplo, e ter passaporte, por exemplo, também. Tá? Então, você não vai ter passaporte, você não é um cidadão, você não vai votar e não vai se candidatar para cargo público. Agora, você pode utilizar do ensino público, da saúde pública, você simplesmente pode viver e utilizar tudo do país. Pode tirar carteira de motorista, pode abrir conta em banco, pode trabalhar, fazer o que você quiser. Agora, se você viver com a sua família lá, tiver laços com o país e você realmente viver lá, porque isso aqui te dá a opção de não viver lá, você pode continuar no Brasil. Agora, se você resolver mudar para lá, em 3 anos, você pode se naturalizar. É um outro processo. Isso aqui não é cidadania. Muitas pessoas confundem. Isso aqui é uma residência por domicílio. Você vai se naturalizar uruguaio. Você vai ser um cidadão legal. Aí você vai poder votar, vai poder ter um passaporte, vai poder ter todos os direitos de um cidadão nacional, um cidadão natural, que eles chamam, né, que nasceu lá. E aí, sim, se você é solteiro, aí você vai precisar de 5 anos. Tá? Então, é diferente. Casado, família, 3 anos para naturalizar. Tem que morar lá. Solteiro é 5 anos. Cada país tem uma diferença, tá, Camila? O Uruguai é dessa forma. O Paraguai, eu não sei se eu já posso entrar também, é possível, é a mesma coisa, só que lá você tira a residência provisória de 2 anos e depois renova para permanente. É Mercosul também, você não precisa investir nada, você vai pedir a sua residência, vai pagar os custos migratórios e também os custos de honorários. Mas lá você vai fazer o processo 2 vezes. Eu já acabei de fazer aqui, eu estou no Paraguai, eu fiz a minha residência permanente agora. Então, eu fiz a residência provisória, depois de 2 anos, eu fiz a minha residência, deixa eu ver se eu estou com a outra, está a residência, a cédula paraguaia, está aqui,
A cédula Paraguai, você também pode, por exemplo, com a residência, você pode ter carteira de motorista. Então, eu tenho a residência no Uruguai, tenho no Paraguai, tenho no Panamá, tenho no Chile e tenho nos Estados Unidos. Ou seja, não importa se o Brasil der bom ou ruim, o senhor está garantido. Não só o Brasil, porque você pode pegar e pensar assim, eu vou me proteger do Brasil e vou colocar tudo no Uruguai. Eu sei que o Uruguai é um país bem estável, mas quem garante que não pode dar ruim no Uruguai? Então, você pode ter um plano A, que é o Brasil, pode continuar morando no Brasil, pode fazer o seu plano B no Uruguai, mas será que não é bom ter um plano C também? Aí depende muito dessa questão pessoal de cada um, e é por isso que a gente também faz uma consulta personalizada, uma consulta inicial, que a pessoa pode agendar no nosso site, e aí eu atendo a pessoa, né? Eu atendo o caso particular dela, pessoalmente. Pessoalmente não, a gente faz online, mas eu faço essa análise e ajudo essa pessoa ou essa família a encontrar o melhor plano, se é que ela quer pagar menos impostos, se é que ela quer ter um estilo de vida melhor, ela quer ter segurança, porque, por exemplo, a pessoa, às vezes, ela quer sair do Brasil porque ela tem medo de morar no Brasil, ela quer morar no Paraguai, porque o Paraguai é mais seguro, é mais barato de viver, o custo de vida é mais barato, tem menos impostos, ou ela quer morar no Chile, porque tem infraestrutura, é um país seguro também, é um país bonito, né? Tem muito mais infraestrutura que o Brasil, ou tem diversas opções, ou ela quer ir para os Estados Unidos de uma vez. Então, a gente faz toda essa análise da vida da pessoa e faz a estratégia para ela. Doutor, no site do senhor, teoriadasbandeiras.com.br, o senhor também fala um pouquinho explica um pouquinho sobre governo, né? O governo é dono de você. Como assim o governo é dono da gente? A gente pode começar pelo fato, assim, será que a gente é dono da gente mesmo? Né? Por isso que eu chego no ponto de dizer que o governo é dono da gente. A gente pode pensar, será que a gente é dono do nosso corpo? Ou a gente tem que tomar o que se passou aí na pandemia? Não sei o que eu posso falar aqui ou não, mas a gente é obrigado a fazer o que o governo quer, né? E se a gente não fizer, a gente pode ser prejudicado por isso, ou ficar trancado por isso. A gente pode realmente falar o que a gente quer, ou a gente tem que cuidar com as palavras para a gente não ser preso também. A gente já pensou se o patrimônio é nosso realmente ou não? Já pensou se você não paga o IPTU ou o condomínio, você não perde o seu patrimônio? Né? Se não pagar os seus impostos, você não perde as coisas que você tem. Se você não pagar os seus impostos, você perde o seu passaporte, né? Você não pode nem sair do Brasil. Quem deixa você sair do Brasil é o governo. Você precisa de uma autorização para sair do país. Seus filhos são realmente de você, ou você precisa de uma autorização para colocar eles na escola certa, eles vão ditar o que o seu filho vai aprender, certo? Se você quiser educar o seu filho de uma forma diferente do que você pode perder o seu filho, entendeu? Então, tudo isso a gente analisa e, no final das contas, a gente percebe que quem é dono da gente é o político que, às vezes, não foi nem a gente que votou. Ele chegou lá porque outros votaram. Então, para a gente resolver isso, se a gente percebe que o governo é dono da gente, por incrível que pareça, a gente tem que colocar mais governos na nossa vida. Porque ficar sem governo nenhum é utopia. Isso nunca vai acontecer. Não existe vácuo de poder. Onde a gente estiver no mundo, sempre vai ter um governo. Mesmo em águas internacionais, tem alguém que está mandando na gente. Certo? Agora, se você colocar mais de um governo na sua vida, por exemplo, ter várias residências, vários passaportes, colocar a sua empresa operacional em 3, 4 países, contas bancárias em diversos países, você tem a sua vida, você começa a ser soberano da sua vida. Você confunde os governos também.
Porque como o Brasil vai saber que eu tenho uma conta bancária lá no Panamá se eu não sou mais residente fiscal do Brasil? Eu continuo sendo cidadão brasileiro, eu continuo tendo meu passaporte vinculado com o Lula, mas eu não tenho que reportar mais os meus bens para o Brasil se eu não moro no Brasil, entendeu? Então você vai fazendo estratégias, vai se protegendo, e aí o governo não é mais totalmente dono da minha vida. O Brasil é dono de um pedaço da minha vida, mas não totalmente. Aí você confunde, você diversifica, e aí você consegue fazer estratégias para retomar a soberania da sua vida. Doutor, nós estamos presenciando aqui no Brasil uma escalada da censura, do controle, até do pensamento. A gente toma cuidado com o que a gente pensa. Esses fatores estimulam o pessoal sair do Brasil, inclusive empresas. Como o senhor vê isso? Sim, tá? Eu acho que o país que você pode mais falar o que você quer é os Estados Unidos, porque está na Constituição isso. Nos Estados Unidos, até nem racismo, você pode falar realmente o que você quer, acaba sendo só injúria. Então, tem que cuidar realmente o que você vai falar. E outra, até a pessoa pode mentir, né? Que você falou alguma coisa e você não falou alguma coisa. Ou distorcer o que você falou, entendeu? Então, você acaba tendo sempre que provar que você não falou aquilo. Né? Até que você não falou. Imagina, você diz que você não pode falar, mas você tem que provar que você não falou. Tá? Então, a gente que está exposto no YouTube pode estar a ponto de ser censurado, cancelamento, mas tem muita gente que simplesmente não está e aí tem que provar que não falou. Então, existem países que levam mais a sério essa questão da liberdade de expressão, e muitas pessoas preferem morar nesses países, como os Estados Unidos. A Holanda, por exemplo, ela tem na Constituição também a liberdade de expressão. Então, por exemplo, se eu colocar meu site, condomínio.com, e o nosso é assim, tá? Nós temos a teoriadasbandeiras.com e o brasileirosemfronteiras.com, hospedado na Holanda. Isso é uma estratégia, tá? E o .com.br, obviamente, está vinculado com o Brasil. Então, o STF pode derrubar nosso site.com.br. Pode, porque ele tem, a jurisdição está no Brasil. Mas o .com, será que ele pode? O .com está na Holanda, num provedor na Holanda. E lá você pode falar o que eu quiser. Então, se eu quiser fazer um streaming, que nem esse aqui que a gente está fazendo agora, dentro do meu site.com e falar o que eu quiser sobre o STF, eles não vão derrubar. Tá? Eles podem derrubar meu YouTube, meu Instagram, pode infernizar minha vida, tirar meu passaporte, mas não vão conseguir me calar dentro da Holanda. Então, sim, muitas pessoas estão se cansando disso, cada vez os governos vão ser mais autoritários, mas tem como fazer estratégia e tem para onde correr. E democracia, doutora, a gente fala muito sobre democracia, o Brasil é uma democracia relativa, essa frase dita pelo próprio presidente, que hoje ocupa o cargo, é uma democracia relativa, e Alexandre de Moraes defende que nem tudo é uma liberdade de expressão. Eu nunca vi um país democrático com liberdade de expressão ter sua liberdade de expressão cerceada. A democracia, de fato, é o melhor sistema de governo para se viver, já que o senhor conhece boa parte do mundo? É o que dizem, né? Que a democracia é o menos pior, né? Eu nunca vivi num país que tem uma monarquia absolutista, por exemplo. A gente pode chamar de monarquia absolutista como o Emirados Árabes, a Arábia Saudita. Ele se desenvolve de uma forma melhor, porque estão se desenvolvendo de uma forma melhor, porque a gente não acompanhou o desenvolvimento dos países ocidentais, né? A gente não estava em 1700, 1800 e 1900 como se desenvolveu com verdadeira liberdade econômica. A gente não viu os Estados Unidos se desenvolver, né? Sem esse governo opressor, na realidade. Porque hoje em dia, por mais que tenha liberdade, os Estados Unidos, hoje ele é mais opressor. Em 1800, 1900 não era.
certo? O Brasil tinha um império que era mais opressor, mas se você pegar, diversos países se desenvolveram com liberdade econômica até na Europa. Hoje a gente não tem mais isso, né? Então, democracia é o melhor sistema de governo. Eu acho difícil porque acaba que a pessoa que tem mais instrução acaba que o voto dela não vai contar tanto como o voto da maioria, né? A maioria, às vezes, não tem tanta instrução, é muito mais fácil a gente apelar por certas coisas como Bolsa Família, algumas coisas que fazem com que um governo se eleja com políticas de distribuição de renda que fazem com que o país piore, né? Então, nem sempre a democracia vai melhorar um país. Então, eu realmente não sei, eu só sei que ser soberano da sua vida é a única forma, por isso que eu nem voto mais. Eu nem voto mais, não tem que, acaba que não tem que perder tempo com isso. Ser patriota acaba sendo um tiro no pé. Então, claro que eu prefiro que tenha um governo de direita em todos os países, porque assim fica melhor a teoria. Mas acaba que você tem que primeiro pensar na sua estratégia, né? Porque os governos acabam sendo escolhidos pela maioria, e a maioria, às vezes, são pessoas sem instrução que vão escolher pensando somente em não trabalhar e no que elas vão ganhar, né? Doutor, o senhor que tem também a sua residência nos Estados Unidos, muito se fala de Donald Trump, que a vida com ele nos Estados Unidos piorou muito. Como o senhor vê isso? Vale a pena ir para os Estados Unidos mesmo com essa disparidade que está acontecendo? Eu não estou morando fisicamente nos Estados Unidos, mas estou mantendo o meu green card através do processo de re-entry permit. Significa que eu posso morar fora e manter o green card. Estou morando fisicamente agora no Chile, porque eu acredito que o Chile vai mudar para a direita na próxima eleição, que vai ser em novembro, dezembro, e estou acreditando muito no país em si, no Chile. Agora, os Estados Unidos, sim. Digamos que não é que piorou. Os Estados Unidos são 50 países. Imagina 50 países. Não dá para analisar os Estados Unidos com uma média de 50 países. A gente tem que analisar os países de direita dentro dos Estados Unidos. E o brasileiro praticamente só vai para a Flórida. Tá? Os ilegais, sim, os brasileiros ilegais, eles vão para a Califórnia, vão para New Jersey, Nova York e outros estados que aceitam o ilegal. Agora, o brasileiro que é meu cliente, o brasileiro que tem um pouco mais de patrimônio, que está indo legalmente, ele acaba indo para a Flórida ou Texas, né? E esse pessoal está vendo uma inflação alta, o custo de vida aumentando, mas eu não acredito que o país Flórida, o país Texas, esteja piorando, tá? É claro que o Trump está fazendo medidas drásticas aí que vão encarecer bens, né, que são importados. Agora, não sei se a longo prazo o que vai acontecer. Realmente, eu acho que quem diz que sabe está mentindo. Não sei se vai ser bom para os Estados Unidos essas medidas. Ele é negociador, tem o apoio de diversos países vieram a negociar com ele, porque os Estados Unidos têm o poder da moeda e do exército. E muita gente acha que vai acabar isso. Não vai acabar na nossa vida. Na nossa geração, 50 anos que tem por aí, não vai acabar isso. Não vai. O dólar vai continuar sendo a moeda principal no mundo. O exército dos Estados Unidos vai ser o maior exército. A economia, sim, a China vai ter maior porque só por causa da população. Os Estados Unidos não tem a maior população, mas as pessoas continuam querendo. Por que os Estados Unidos não tem problema com a população? Sempre está crescendo, porque o americano ele também está começando a deixar de ter filho, que nem o europeu.
Mas os Estados Unidos, a população está sempre crescendo porque todo mundo quer morar nos Estados Unidos. Todo mundo quer investir nos Estados Unidos. Todo mundo quer estudar nos Estados Unidos. Ao contrário da Europa. A Europa já não é mais assim. Quem está migrando para a Europa é uma imigração totalmente, um imigrante totalmente desqualificado. Os Estados Unidos já não é assim. Os Estados Unidos ainda é um país que as pessoas podem investir com segurança jurídica, porque mesmo que tenha crise, mesmo que tiver uma crise, uma recessão agora, se você observar as últimas, são ciclos de 7 anos, cai e depois volta e está sempre a escadinha subindo, se você analisar. Então são ciclos econômicos apenas, não tem problema nenhum e as pessoas vão continuar investindo lá. O café da manhã hoje é com a nossa querida Aracy da Top Term. Aliás, Aracy, a alimentação industrializada tem deixado as pessoas com o corpo inflamado, má circulação, falta de energia. O Ora Pronobis é excelente, né? É isso mesmo, Vanderlei. Cuide da sua saúde com o Ora Pronobis da Top Term. Esse poderoso anti-inflamatório natural vai te ajudar a desinchar, desinflamar e cuidar de órgãos vitais como o cérebro e o coração. Quem sofre com pressão alta ou dores articulares também. Regule sua pressão e destrave seus movimentos. Faça o teste. 0800 770 6984. Até 60% de desconto e na compra do segundo kit ainda ganha o smartwatch. 0800 770 6984. E doutor, o senhor fala de plano B no seu site, até falou aqui plano B, plano C, mas o senhor pode se aprofundar na importância, por exemplo, eu com 3 filhos, qual que é a importância, moro no Brasil, qual que é a importância para mim de ter um plano B, por exemplo? Bom, a importância do plano B, eu vou dar um exemplo que aconteceu. Não sei se eu posso falar bastante aí da pandemia. Pode falar. É porque não passa falar? no YouTube, passa direto na TV. O Supremo não tem como colocar a mão aqui. Perfeito, melhor ainda. Então tá, porque no meu canal eu tenho que cuidar, né? Até porque tem esse problema aí da censura. Mas enfim, já que a gente pode falar da pandemia, quando teve a pandemia, vocês aí no Brasil não ficaram presos sem poder ir para os outros países? Se você tentava ir para os Estados Unidos, você não era aceito. Se você tentava ir para o Paraguai, para o Uruguai, também não era aceito. Então, você estava preso. Se você quisesse cruzar a fronteira, você não conseguia. Se você tem uma residência no Uruguai, ou como plano B, ou no Paraguai, você é aceito mesmo que esteja em pandemia. Por quê? Porque você é um residente, certo? Então, você pode ir, se um país está fazendo está prendendo todas as pessoas dentro e você está insatisfeito do jeito que o país está te tratando por causa da pandemia, você vai para o Uruguai porque lá as pessoas estão sendo melhor tratadas. Então, você tem um plano B. Se caso tiver uma ditadura, né, e você quiser sair do país, ou se tiver uma guerra, como aconteceu na Ucrânia, que, por exemplo, você que tem filhos e você não quer que o seu filho seja mandado para a guerra, e seu filho está com quase 18 anos, e na Ucrânia, naquela relação ali que foi de 18 a 60 anos para a guerra, e você tem um plano B, você sai do país e já é acolhido em outro país, porque você já tem o plano B, porque muitos ucranianos que saíram em última hora, às vezes tiveram dificuldade, né, de ser acolhido nos países. O que a gente está fazendo bastante, Camila, alemães e o leste europeu todo ali, Estônia, Lituânia, Romênia, tudo indo para o Paraguai. Por quê? Alemães muito pelo governo, que está muito em cima deles. Eles não têm mais as vantagens do estado de bem-estar social, que tinha saúde de graça não, mas saúde pública, educação pública, segurança pública. Eles não têm mais isso na Alemanha, então eles estão pagando para ter, mesmo assim privada, estão com imposto de 50% e está cheio de imigrante entrando lá e tirando o trabalho deles. Então, essas pessoas estão saindo da Alemanha para viver no interior do Paraguai.
tá? Onde que eles têm menos impostos e eles têm mais liberdade. Já o leste europeu estão tirando o plano B e voltando para o leste europeu. O que que acontece? O Putin invadiu a Europa, eles têm rapidamente um lugar para morar. Paraguai, pode acreditar. Então, se um cidadão de um desses países, tá? Tá lá morando, tudo bem, tá tudo tranquilo, e o Putin simplesmente deu uma ordem de invasão, essa pessoa vai tentar cruzar a fronteira, porque não vai conseguir pegar um avião, obviamente, vai cruzar a fronteira para a Polônia, para algum outro estado, e de lá vai conseguir pegar um avião. Ela simplesmente vai entrar no Paraguai já com a cédula dela, e provavelmente ela já vai ter a conta dela, daqui a pouco ela já investiu num imóvel no Paraguai, que seria o ideal, e ela já está alugada no Airbnb, então já está fazendo uma renda para ela lá dentro, então ela já tem a residência, ela já tem a residência fiscal, ela já tem a conta bancária e ela já tem uma renda em dólar no país. Ela pode até desalugar o apartamento se ela quiser ir viver no apartamento, ou ela pode alugar um outro apartamento e continuar com a renda. O que eu estou tentando dizer é que você já tem uma vida paralela em outro país como plano B, se caso acontecer uma coisa no seu país que tu está desconfiado que vai acontecer. É mais ou menos isso. E, doutor, o senhor fala também muito sobre o risco de depender somente do Brasil. Qual é o risco de depender somente do Brasil? Bom, tem diversos riscos aí, né? A gente tem um regime, pode acontecer um regime totalitário no Brasil, né? A gente tem medo, né? Eu não sei, eu não tenho mais medo porque eu não moro no Brasil, né? Mas eu vejo pelos clientes que a gente já atendeu mais de 1.500 clientes em consultas, e também a gente já tem mais de 1.500, 2.000 alunos, mais ou menos. A gente atende em eventos, também a gente percebe o medo que os nossos clientes, os nossos inscritos no canal têm do Brasil, de acontecer algum confisco, por exemplo, que já aconteceu. Eles falam com o Alito também na Argentina, está acontecendo nesse momento na Bolívia. Então, simplesmente, a gente já teve... Quem tem aí uma certa idade, eu vi isso quando, na infância, eu tenho 44 anos, quando teve o confisco do Collor, eu era pequeno, mas teve gente que se suicidou, né? Então, se você tem um patrimônio investido em outro lugar, te dá mais segurança, entendeu? Se você tem medo que tenha um golpe de Estado e que se perpetue esse governo no poder e tire a sua liberdade, tire o direito de você ter armas, tire o direito de você ter o seu passaporte, tire direitos de vocês em geral, você tem um plano B em outro lugar, justamente por medo, né? Então, é como se fosse um seguro de vida, um seguro de carro, né? Que você tem. Você pode nunca usar até, ou você pode usar simplesmente para ir de vez em quando lá e aproveitar desse país que você tem a mais. Mas o mundo que a gente vive hoje, viu, Camila, ele nos mostra que a gente precisa ter um plano B. Claro, eu sou profissional disso, então eu coleciono residências e futuramente eu quero colecionar passaportes, né? Mas, além disso, você precisa colecionar contas bancárias em diversas moedas em diversos países. Eu digo colecionar porque você está diversificando. Porque um país realmente... bancos podem quebrar, correria, né, bancária pode acontecer, mas um governo simplesmente pode confiscar o seu dinheiro. No Brasil é possível isso. Nos Estados Unidos, isso daí já aconteceu. Tá? Já confiscaram o ouro da população dos Estados Unidos em 1930. Confiscaram o ouro, já proibiram os americanos de beber álcool, né? Então, o governo pode ser, sim, totalitário. A gente tem que se proteger. A gente tem que poder ir para outro país. Já pensou, simplesmente, Camila, o governo dizendo para você que você não pode ir para outro país,
que você não pode sair do Brasil, que você só pode ter dinheiro em reais, que você não pode ter dinheiro em dólar, isso faria com que o real se desvalorizasse de 6 para 20, e daqui a pouco de 20 para 50. Sabia que o peso argentino já foi 1 por 1 com o dólar? Hoje é 1.500. Então é isso, Camila. Acaba que a gente tem que ter medo do governo. Mas o jeito que as coisas estão indo no Brasil, doutor, transformando a gente numa Coreia do Norte, mais ou menos, não corre o risco disso acontecer, de sermos proibidos de sair do país sem uma autorização prévia, como no caso da China, da Coreia do Norte? Eu não sei. Que eu te digo, tem coisas que a gente realmente não sabe o que pode acontecer, mas, por exemplo, o Lula pode, em uma provável guerra mundial, que, na minha opinião, já está acontecendo, uma guerra híbrida mundial, com guerra comercial, guerra cibernética, pode se aliar com o lado errado. Então, se tu está num país que está aliado ao lado errado, pode ter sanções dos Estados Unidos contra o Brasil, a Europa contra o Brasil, pode ter muita coisa ruim que pode acontecer e a gente se prejudicar. A gente não, porque eu estou fora, mas assim, brasileiros serem prejudicados e querer tirar o dinheiro do Brasil e não poder tirar, simplesmente com uma canetada. Eu não sei se as pessoas sabem, o Lula pode aumentar o IOF para 25%, até 25%. Esse é um poder da caneta que o presidente tem no Brasil para impedir uma saída de dinheiro muito forte do Brasil. Tá? Ele não precisa passar por ninguém. Ele simplesmente, da noite para o dia, ele pode fazer aumentar, né? Dar uma canetada, aumentar o IOF, que seja hoje em dia de 0,5% ou 1,1%, 0,6%, para 25%, o que impediria, por exemplo, os 100 mil reais, os 100 mil dólares que você queria mandar, vai ter 25 mil dólares de imposto de um dia para o outro, entendeu? Aí você meio que pensar, eles podem chegar até o ponto de passar no Congresso, ou de, sei lá, do STF, e dizer, agora só pode mandar 200 dólares por mês, né? Que nem está acontecendo agora na Bolívia, já aconteceu na Argentina. E isso vai fazer o quê? Vai fazer com que você guarde dólar embaixo do colchão ou tente passar pela fronteira, que é o que aconteceu com a Argentina. Aqui mesmo é onde que a gente está, na fronteira com a Argentina. Então, sim, é importante que a gente tenha medo do governo e sim, pode acontecer com o Brasil, principalmente com esse governo que fica aliado a governos socialistas e comunistas ou regimes totalitários, que nem Irã, por exemplo. Doutor, o senhor falou no início da nossa conversa sobre a teoria das bandeiras, como surgiu essa teoria. O senhor pode, por favor, revisar como surgiu, explicar novamente como surgiu a teoria das bandeiras e quais são as 3 bandeiras históricas iniciais e por que elas são as 3 iniciais? Tá, vamos lá. A teoria das bandeiras, na realidade, surgiu na década de 60, mais ou menos, com Harry Schultz, que era um consultor de investimentos para bilionários, milionários nos Estados Unidos. Ele tinha que achar um jeito de ajudar esses grandes milionários a se diversificar, a tentar fugir mais do fisco americano, certo? E ele passou por guerras, ele estava na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, ele foi até no Vietnã também, e ele conseguia fazer dinheiro internacionalmente, mesmo estando lutando na guerra, e ele percebeu que ele tinha que ter essa liberdade de andar pelo mundo, que você tinha que ter um segundo passaporte. É importante um americano ter um segundo passaporte, que na época depois foi proibido, até 1990, certo? Que você tinha que ter uma empresa offshore e que você tinha que ter uma residência fiscal fora.
tá? Os seus negócios fora e uma residência fiscal fora para não pagar imposto. E que depois os Estados Unidos foi indo atrás e foi proibindo tudo. Tanto que hoje os Estados Unidos proíbe que você dê saída fiscal. Então, se você é um americano e quer ir embora dos Estados Unidos para viver no Brasil, por exemplo, e você quer dar saída fiscal para não pagar mais impostos nos Estados Unidos, digamos, você quer pagar só impostos no Brasil, o seu negócio no Brasil e tal, você não pode. Você tem que renunciar à cidadania americana para fazer isso. Então, os Estados Unidos é o único país que força os seus cidadãos a pagar imposto sempre, em qualquer país que viva. Claro que tem créditos, isenções, acordos de não bitributação, mas com o Brasil não, por exemplo. Então, se um americano quer morar no Brasil, teria que pagar imposto nos Estados Unidos e no Brasil. Então, depois aumentaram as bandeiras, foi para 5, hoje eu analiso como se fosse 14 bandeiras. E é bandeira ilimitada, na realidade, vai de acordo com o que você está vendo, pode ser a bandeira do idioma, pode ser a bandeira da saúde, pode ser a bandeira do playground, pode ser a bandeira dos criptoativos. O que eu quero dizer com isso? Cada aspecto da sua vida, você vai pegar esse aspecto da sua vida e olhar para um país e fincar. Por exemplo, a bandeira do idioma, eu quero aprender o inglês, é extremamente necessário aprender inglês. Qual o país que eu vou aprender inglês? Pum, finca lá. A bandeira da conta bancária, quais são os países que eu vou ter conta bancária? Vai ser o Paraguai, Uruguai, Panamá e Estados Unidos. Pum, 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 e finca a bandeira em todos esses países, certo? Qual é o país que eu tenho que ter uma holding patrimonial? Um país que seja protegido, que, por exemplo, não fique na junta comercial o meu nome, por exemplo, que eu sou dono dessa empresa. Que essa empresa possa ser dono de outras empresas pelo mundo. Qual país? Vai ser o Panamá? Vou lá botar no Panamá. Vai ser Bahamas? Tá, vai ser lá em Bahamas que eu vou colocar. Qual é o país que eu vou ter minha residência fiscal? Ou seja, vou dar a saída fiscal do Brasil, não vou mais reportar para o imposto de renda do Brasil que eu tenho bens internacionais, rendas internacionais, vou botar minha residência fiscal no Paraguai, porque ele não taxa rendas internacionais. Então, é tudo estratégias e aí fincando bandeiras em países específicos. Qual o país que eu vou ter meu passaporte? Tem que ser um país, segundo passaporte, tem que ser um país que tem um passaporte forte, que os Estados Unidos não peça visto, por exemplo. O Chile, os Estados Unidos não pede visto para o chileno. Então, eu vou morar no Chile, vou me naturalizar chileno e vou ter um passaporte chileno. Precisa morar no Chile durante uns 5, 7 anos para você fazer isso. Ou eu tenho direito a um passaporte italiano. Vou tirar o passaporte italiano, porque ele me dá entradas em diversos países, mobilidade internacional. Então, você vai fincar a bandeira na Itália, a bandeira da cidadania. Eu quero ter um plano B no Uruguai, porque a hora que precisar entrar no Uruguai, eu estou dentro do Uruguai. Isso aqui é tão fácil de tirar. Demora um pouquinho, mas é fácil. No Paraguai também você pode tirar. Onde que eu vou investir no mercado imobiliário para ganhar aluguel em dólar? Paraguai, Uruguai, Estados Unidos. Então, é isso. Isso é fincar bandeiras e ter uma estratégia. Você pode aprender isso tudo no nosso site. Tem material livre lá para você olhar. É teoriadasbandeiras.com.br. Mas nós vamos fazer um evento no dia 7 de maio, que se chama Evento Vida Sem Impostos. Você vai aprender como diminuir a sua carga tributária, ou zerar a sua carga tributária e ter renda em dólar também. A gente vai falar sobre o mercado imobiliário no exterior. E vai ser um evento presencial lá em São Paulo, dia 7 de maio, das 9 às 18, e você pode pegar, não sei onde vai ficar o QR Code aqui, você pode botar o seu telefone apontado para o QR Code e saber mais. Aquele churrasco no fim de semana, o lanche quando dá preguiça de cozinhar, a fritura que você não resiste. Parece inocente, né? Mas o problema vem depois.
Hipertensão, colesterol alto e diabetes tipo 2 estão só esperando a próxima garfada. E sabe o que milhares de brasileiros estão descobrindo? Que você pode virar esse jogo com o ômega 3 da Top Term. Extraído do salmão das águas profundas da Noruega, o ômega 3 da Top Term ajuda a baixar a pressão, reduz o colesterol ruim e ainda melhora a circulação. Tudo isso sem sabor e sem odor. Ligue agora no 0800 770 6984 e aproveite a promoção. Quanto mais você compra, mais presentes você ganha. E o melhor, pode parcelar no boleto. Use agora e pague depois. Não espere. 0800 770 6984. Top Term, ômega 3, o melhor do mundo. Doutor, eu estou olhando o site, já vou subir ele em tela, inclusive, tem palestras avançadas, mas também tem muito conteúdo gratuito. E dentro desse conteúdo fala um pouquinho a respeito das 14 bandeiras, ou seja, são 3 bandeiras históricas iniciais, mais 14 bandeiras. O que seriam essas 14 bandeiras? Vou pegar aqui. 14 bandeiras são as totais, tá? Então eu vou... Isso daí são as bandeiras que eu enxergo, cada um pode enxergar. Eu enxergo a cidadania, a residência legal por domicílio, residência fiscal, playground. Playground seria... o brasileiro já usa o playground, nem sabe. Camila, sabe quando o pessoal vai para Orlando ou Miami fazer uma viagem e nessa viagem de 7 dias passa 3 dias dentro de um shopping fazendo compras? Eu aposto que tu já deve ter feito isso, porque simplesmente a roupa nos Estados Unidos ou os eletrônicos nos Estados Unidos são metade do preço. Então isso é playground, é você eleger uma jurisdição, um país, para você ir lá e ser o seu parquinho. Pode ser parquinho de compras ou pode ser o parquinho que você usa para se divertir. Se chama playground. Os brasileiros utilizam a Flórida como um playground para comprar o guarda-roupa inteiro, o enxoval, tudo pela metade do preço sem imposto e trazer para o Brasil. Isso daí se chama playground. Empresa operacional, onde você vai colocar a sua empresa operacional, contas bancárias. Esse daí está no evento. Estou olhando o outro site aqui. Esse no evento vai ter... a gente vai falar sobre isso tudo. Investimentos e proteção patrimonial, criptoativos, metais preciosos. Onde que você pode comprar, por exemplo, uma barra de ouro e deixá-la guardada? Não sei se tu sabe, Camila, tu pode ter empresas na Suíça, Áustria e, se eu não me engano, Singapura. Singapura você pode pegar, entrar em contato com eles, tem site e tudo, comprar uma barra de ouro, ou várias barras de ouro, moedas de ouro, e deixar já na sua gaveta, lá dentro da empresa, que claro, é um vault que se chama, é um cofre gigantesco, guardado. Se você quiser ir lá pegar, entrar lá no cofre, vai ter a sua chave, pegar esse ouro na mão, você tem o ouro físico na mão, ou prata na mão. E aí você sai de lá com toda a segurança naquele país. Então você fincou a bandeira em Singapura, onde é o seu metal precioso físico. Você pode ter isso. Liberdade de expressão, a gente falou da Holanda. Segurança virtual, onde é que tem seu site, segurança virtual. Saúde, tu sabe que no Brasil, pode ser a bandeira de saúde no Brasil, né? Que é barato, saúde e boa. Educação, onde vai botar seus filhos para estudar. Networking e vida social, onde é que você faz o network da sua empresa. E aí vai, né? Você pode ter bandeiras ilimitadas, né? E aí tu tá olhando aí o site do evento, a gente vai falar bastante de imóveis, porque imóvel traz renda passiva em dólar, né? Então a gente vai falar sobre o mercado imobiliário no Paraguai, o mercado imobiliário em Assunção, que é espetacular. Não sei se tu sabe, Camila, elas estão construindo 200 mil apartamentos e casas em Assunção. Então, o mercado imobiliário em Assunção está explodindo, está muito legal. A gente vai falar e vai analisar se o Paraguai é a nova bola da vez, né? Se é a bola da vez mesmo. E vamos falar sobre o mercado imobiliário
de Miami. Nós vamos falar sobre o mercado imobiliário também, um projeto que a gente tem no México. Nós vamos falar sobre um investimento que tem nos Estados Unidos, que se chama Tiny Homes. Ou seja, ao invés de você ter uma casa num terreno, uma casa grande, que você alugue por $3.000, $2.000, que você pagou lá 500 mil na casa, e você está alugando por $2.000, $3.000 num terreno, você, ao invés de ter essa casa, você coloca várias casinhas pequenininhas no terreno, aquelas casas que se vende na Amazon, e você compra por $10.000 cada casinha, e você aluga cada casinha por $700, $800, e ao invés de você ganhar os 3.000 naquele terreno, você vai ganhar 10, 15 mil naquele terreno. A gente vai falar sobre isso também. A gente vai falar sobre um empreendimento no México, sobre um empreendimento no Chile, e aí vai. Nós vamos destrinchar bastante renda passiva em dólar, para todos os custos, né? Para todos os budgets aí, né? E vamos falar também sobre, claro, o tema do evento principal, vida sem impostos, certo? Como atingir, né, uma carga tributária bem baixa, porque sem impostos totalmente não existe, sempre vai ter o IVA, alguma coisa assim que você vai pagar em algum país, mas você viver com vida sem impostos lá embaixo ou zerar sua carga tributária de renda internacional, por exemplo. Doutor, fala mais um pouquinho a respeito do evento. Eu estou olhando o site, tem blindagem e sucessão patrimonial. Paraguai é a bola da vez? Projeto Tiny Homes nos Estados Unidos. Tiny Homes. As casas pré-montadas, né? Que eu acho sensacional, por sinal. Pena que no Brasil é extremamente cara. Mercado imobiliário de Miami. Mas o senhor pode falar um pouquinho? Vai ser na cidade de São Paulo mesmo? Que dia? Como é que faz para se inscrever? Como que a pessoa que está interessada, que nem eu, uma leiga total, 100% leiga, mas é um tema que me interessa. O senhor aconselha ir primeiro no evento, ou ir primeiro no site? Explica para a gente. Eu aconselho vocês clicarem, primeira coisa, clicarem no link aqui ou na descrição, ou não sei como vocês fazem no QR Code, né? Vocês apontem para a tela e vocês colocam o celular apontado para a tela e vocês vão entrar no site do evento. Primeira coisa, certo? No site do evento, vocês podem garantir a sua vaga com 50% de desconto para vocês irem no evento presencial. Vai ser no Hotel Transamérica, no dia 7 de maio, tá? Uma quarta-feira, no Hotel Transamérica, vou passar o endereço aqui. É na rua Pedroso Alvarenga, 1256, Itaim Bibi, São Paulo. Tá tudo no site, tá? Tá toda a localização, tá tudo no site direitinho. Aí o evento vai ser das 9 da manhã às 18, com uma parada ali no meio para o pessoal almoçar, certo? Aí tem tudo ali naquela região, tem restaurante também no hotel, tem estacionamento no hotel também, então vai ser uma turma presencial, e a gente vai discutir no evento, a gente vai conversar sobre internacionalização, plano B, teoria das bandeiras, como você conseguir ter a vida sem impostos, como você reduzir a sua taxa de impostos ou até zerar, dependendo de onde você quiser morar, tudo depende de você. Como obter a renda em dólar passiva em aluguel, tá? E aí sim a gente vai falar da blindagem patrimonial também e sucessão. Por exemplo, onde que eu quero ter minha holding patrimonial porque eu quero deixar o dinheiro para os meus filhos? Como é que eu vou fazer isso quando eu vier a faltar? Como é que eu faço isso? Onde eu faço isso para pagar menos impostos? Como eu protejo isso do governo brasileiro? Então a gente vai falar isso também. Aí depois a gente vai falar sobre se o Paraguai é a bola da vez. Eu estou aqui no Paraguai, pessoal. É sério, eu tirei a residência para mim, eu sou um residente permanente, eu tenho conta bancária, fazemos investimentos em imóveis aqui, a gente vai falar de um projeto no Paraguai, de uma construtora que está fazendo uma torre em Assunção de 73 andares. Vai ser uma das torres mais altas da América Latina, em Assunção. A gente vai mostrar ela para vocês. Nós vamos falar do mercado imobiliário nos Estados Unidos também, porque não tem erro. Investir em Miami não tem erro, tanto em Miami Beach como no centro de Miami, perto
do porto, não tem erro. A gente vai falar dos projetos das casas pré-moldadas, que dentro você falou, das tiny homes, que é você encher um terreno de casas pequenininhas ao invés de ter uma casa grande, que às vezes não aluga, certo? Mas onde você colocar esse terreno? Qual a localização melhor para você colocar isso? Para você realmente conseguir alugar a 12, 15 mil dólares de renda para você. Onde? Nos Estados Unidos. E mais, se você tem um passaporte, por exemplo, o europeu, o italiano, o português, além de você investir nesse projeto de tiny homes, a gente consegue fazer o processo para você viver nos Estados Unidos, se você tiver um desses passaportes. E aí tem o projeto nas montanhas do Chile, é onde que eu moro, ali eu moro em Santiago, mas é ali naquela região do Vale Nevado, nós estamos implementando um projeto de hotéis naquela região que vai mudar aquela região. Vai ser a Aspen chilena. A gente vai apresentar esse projeto também. E nós estamos trazendo um projeto de Tulum, no México. Nós temos uma exclusividade, um projeto sensacional, que é o Azuli, que nós vamos apresentar também no evento. Então, o evento vai ser bem grande, para falar bastante sobre imóveis no exterior, como zerar sua carga tributária, blindagem patrimonial e, claro, o que é teoria das bandeiras, plano B, como se internacionalizar. Doutor, a TVD atinge 16 milhões de pessoas. Nem todo mundo vai conseguir vir a São Paulo. Vocês vão deixar esse evento gravado, vão disponibilizar em algum lugar ou pretendem viajar o Brasil inteiro para explicar isso? Bom, esse é o segundo evento que eu faço presencial, a gente fez no ano passado e ficou gravado para quem foi no evento. Né? A gente tem a plataforma Hotmart, a gente vende isso através da plataforma Hotmart. A pessoa que compra o ingresso, no QR Code aqui, você entra lá, você vai comprar o ingresso, você vai fazer uma conta na Hotmart e você vai ter aulas ali, que bônus, você tem bônus no evento, não sei se você pode mostrar aí, Camila. Você vai participar do grupo de WhatsApp exclusivo, que é um grupo de networking da empresa, e você vai ganhar descontos também para consulta comigo, você vai ter a gravação do evento do ano passado, você vai ter a gravação do evento do... Isso, aí tem um desconto de 30% se você quiser fazer uma consulta comigo. Logo abaixo você vai ver que você tem a gravação do evento de 2024. E você tem um cupom de 30% de desconto para entrar na nossa comunidade. Você vai ter o evento gravado se você comprar o evento, garantir a vaga também. O que a gente talvez faça, mas eu não vou ainda dizer certo, Camila, vender também a gravação do evento, mas isso é depois. Tá? A gente está concentrando agora no evento presencial, para que as pessoas de São Paulo possam ir. Depois a gente vai ver, porque a gente também tem várias mentorias online, que a gente pode depois... eu acabei de fazer uma mentoria na semana passada, foi sábado passado. Não foi um evento tão grande, mas foi uma mentoria das 9 ao meio-dia, que a gente fez totalmente online para as pessoas, certo? Então, a gente está sempre fazendo conteúdo. A nossa comunidade Plano B tem muito conteúdo e você participa fazendo anualmente, né? Pagando anualmente, você tem acesso a todo o conteúdo. Mas eventos mesmo a gente faz presencial essa segunda vez em São Paulo. Dependendo de como for, obviamente, a gente vai ter interesse em fazer outras cidades, certo? Essa é a ideia. Eu achei essa listinha sensacional, para quem não é do evento e para quem é. Eu achei sensacional. E um dos itens é quem tem QI superior a 100 enxerga que esse governo está destruindo o Brasil, e o outro item é quem está inseguro com o futuro político e econômico do nosso país. Quem tem QI superior a 100, com certeza, é de direita, né? A gente não espera isso da esquerda. Diz que isso daí é até comprovado, né? Sim, pela ciência. O médio do brasileiro é de 83, ou seja, menos que um chimpanzé, que é de 86.
né? E outro fator, doutor, é sobre quem está inseguro com o futuro político e econômico do nosso país. E com certeza o senhor está e tem escopo para falar disso. Como o senhor vê o futuro econômico e político do Brasil, sendo que temos um descondenado na presidência que nos impede, além de não termos picanha, de comprar ovo? Tá, o que eu vejo, e eu vi isso quando eu saí do Brasil. Aí eu saí do Brasil em 2014 e falei que o dólar ia aumentar, né? O real ia se desvalorizar devido ao fiscal, né? O endividamento, o gasto público. Isso vai cada vez aumentar mais. Vai chegar ao ponto em acho que é 2029, 2027 ou 2029, agora eu não tenho certeza, talvez 2029, que o Brasil vai ter um shutdown. Ele não vai conseguir mais fazer investimentos porque vai ficar tudo trancado somente em gastos obrigatórios. E aí vai ter que ou arrecadar mais, aumentar impostos, ou imprimir dinheiro. Tá? Imprimindo dinheiro, você vai desvalorizar a moeda, aí você vai dizer, eu tenho dinheiro, tá aqui, vai desvalorizar a moeda. Ou pede emprestado para o FMI, isso não vai fazer, ou eu vou arrecadar mais. O Brasil, ele está defasado em termos de impostos com relação à Europa, tá? E também com relação a alguns países aqui da América Latina. O imposto de renda do Brasil é 27,5%. Então, se eles derem isenção de R$5.000 para o pessoal que ganha até R$5.000, por exemplo, isenção total de imposto de renda, eu posso aumentar o meu imposto de renda de 27,5% para 36% ou até 39%, certo? Atingindo as pessoas bem-sucedidas do país, quem leva o país nas costas, certo? O IVA, que é o que detona realmente o país, que estraga totalmente o país, vai ficar em torno de 30%, o maior do mundo. A gente não tem imposto de dividendos no Brasil, que é um dos únicos que não tem, um dos únicos países do mundo que não tem imposto de dividendo. O que eu vou fazer? Eu vou botar imposto de dividendo de 25%, 22% a 25%, que nem é o ganho de capital. O ganho de capital pode aumentar também. O ganho de capital, ao invés de ser 20%, 22%, eu posso botar ele como imposto de renda, de 0% a 39%, também 35%, como em outros países. Ganho de capital, o ganho imobiliário também, e o dividendo, posso fazer tudo isso. E eu posso pegar o Simples Nacional, deixar, ao invés de 4 milhões, jogar ele para R$1 milhão e deixar somente alguns quinais específicos para pessoas mais humildes. Então, eu acabei com o Brasil, certo? Por quê? Porque o Brasil, ele taxa pouco, mas ele já está enrolado no fiscal. Aí eu vou arrecadar muito mais e vou deixar somente o pessoal que é mais humilde, o pessoal que ganha até R$5.000, que daí eu vou agradar, sei lá, 80% da população, por aí, e desagradar 20%, certo? E aí que eu vou tentar ganhar aí as minhas eleições e assim eu vou arrecadar de quem é bem sucedido. É mais ou menos o que a Europa faz, tá? Só que o Brasil não é desenvolvido para fazer isso. Então a gente vai tentar fazer um estado de bem-estar social e dar dinheiro para a população, uma população que não quer trabalhar, certo? E uma população que não tem instrução para votar, certo? Então, a população que não tem instrução para votar, ela vota com o bolso. E assim vai ter cada vez mais imposto e cada vez a desvalorização da moeda. A gente vai perder cada vez mais, como eu disse quando eu saí do Brasil, né? Cada vez mais gasto público e impressão de dinheiro. E talvez o que eu vejo para daqui a alguns anos, o dólar chegando aí, sei lá, 10, 15, aí é difícil de dizer, né, se vai ter uma recessão mundial, se vai ter outra pandemia ou guerra mundial, aí pode ser que dispare de vez, né, mas se não tiver, nós vamos ver o dólar desvaloriza numa certa proporção, isso já é normal, e o real tem que se desvalorizar numa outra proporção muito maior, isso é normal,
mas a gente está vendo aí algo, sei lá, 10, 12, 15. Então, o que eu sugiro? Eu sugiro a ter uma renda passiva em dólar. Ponto. Fora da bolsa dos Estados Unidos. Então, você pode ter títulos públicos americanos, você pode também ter bolsa nos Estados Unidos, não tem problema, tenha, mas também tenha renda no mercado imobiliário. E renda no mercado imobiliário, isso é tudo uma sugestão, tá? Eu sou economista, posso dar sugestões de investimento, mas é só sugestão. Essa renda no mercado imobiliário de aluguel, você pode dividir em duas. Uma longo prazo, de long term, que se chama, que é alugar para uma pessoa só, pode ser no Paraguai mesmo, deixar um paraguaio lá pagando em dólar, ou, que é a que eu mais gosto, no Airbnb, que essa daí dá muito mais rendimento, em torno de 8% ao ano, só que essa está atrelada ao turismo. Então, se tem uma pandemia ou guerras, isso daí pode despencar. O bom é que se você tem um apartamento em Airbnb e despenca a ocupação, você pode rapidamente alugar para um executivo que quer um apartamento imobiliário. Então, você faz diversas estratégias dessa forma, mas tenha renda passiva em dólar. Por quê? Porque se tiver problemas no futuro com a moeda e com a economia brasileira, você tem uma renda que vai disparar, vai valorizar e vai cobrir o seu custo no Brasil. Doutor, eu deixei para mim, que sou mãe, a pergunta mais importante para o final. Se você, quem é conservador e quer proteger sua família contra a cultura woke, eu quero proteger, e eu acho que todo mundo que nos assiste também tem esse objetivo. O senhor pode explicar como o senhor nos ajuda a proteger a nossa família dentro desse curso? Tá. Isso daí é bem... É difícil de falar, tá? Porque, assim, do que eu decidi fazer foi não ter filho, de jeito nenhum. Porque é a melhor proteção que eu fiz para não ter filho, porque o mundo de hoje tá triste, ainda mais pandemia, entrando em guerra, essa cultura woke é como se fosse uma guerra híbrida, né? Então, para você conseguir proteger o seu filho, você tem que mandar o seu filho estudar em outro país. Basicamente, é quase isso. Hoje em dia, você consegue plantar a bandeira da educação ou você mesmo fazer uma residência em outro país e conseguir viver em outro país e trabalhar e deixar seus negócios no Brasil. No Chile, por exemplo, os seus filhos podem estudar em casa o ano inteiro e fazer uma prova no final do ano. Então, você pode ensinar, não tem um MEC que obrigue o que você tenha que ensinar, você ensina do jeito que você quiser, com professores particulares, e depois você só tem que cumprir uma prova. Então, você tira bastante dessa cultura woke. Na Flórida, por exemplo, foi proibido várias questões disso daí da cultura woke, por exemplo, nas escolas. Então, depende muito do país. Se eu tivesse filho e tivesse nessa situação, eu ia dar prioridade a tirar meu filho do Brasil, a tirar meu filho do Canadá, a tirar meu filho da Europa e a colocar em países que essa cultura woke não fosse tão influente, como o Paraguai, por exemplo. A gente está falando de países sempre caros, mas o Paraguai, a cultura woke é muito, muito fraca. Mal você percebe. Então, tudo depende de onde você vai colocar ele para estudar. Perfeito, doutor. Doutor, suas redes sociais, o site, por onde o senhor quer que as pessoas sigam o senhor, para ter mais informações, para estar acompanhando tudo o que está acontecendo? Perfeito. Minhas redes sociais o YouTube Brasileiro Sem Fronteiras, Instagram Brasileiro Sem Fronteiras, o X, né, que vai ser Carlos Schreier, mas se você colocar Brasileiro Sem Fronteiras, você vai achar lá também. E nós temos também os nossos sites, né? teoriadasbandeiras.com.br, brasileirosemfronteiras.com.br. Você vai achar todos os nossos produtos, eventos, etc. Mas, para garantir a sua vaga no evento, clique no QR Code que vai aparecer aqui, garanta a sua vaga no evento presencial, porque a gente vai se conhecer.
a melhor coisa que tem é fazer networking, conhecer pessoalmente, eu poder te explicar exatamente tudo isso que a gente falou nesse vídeo. E é o que eu quero. Eu quero conhecer você e a gente participar de uma imersão sobre internacionalização. Então, venha conversar comigo no dia 7 de maio, lá em São Paulo, das 9 às 18, no Hotel Transamérica Faria Lima. Pessoal, é muito fácil usar o QR Code. Senhor e senhora, vai pegar o seu celular, abrir o app da câmera, aquela que a gente usa para tirar foto dos nossos filhos, dos nossos netos, do cachorro, do gato, vai apontar para o QR Code que está deste lado aqui, em cima do Brasileiro Sem Fronteira, aqui no cantinho, e vai clicar no link que aparece, tá? Vai aparecer isso, aí mesmo. Vai aparecer um linkzinho embaixo do seu QR Code, vai clicar e vai pedir para direcionar. São 2 cliques somente. E aí o senhor já entra, a senhora já entra no site. Carlos, muito obrigada pela sua participação. Obrigado você, Camila, por me convidar. Eu fico honrado de participar aqui do seu programa. Quero deixar uma boa noite para o pessoal da TVD News. E, claro, como vocês sempre me perguntam, pode cortar? Pode cortar, pode usar, marca a gente, só não tira de contexto, que aí é sacanagem. Fiquem todos com Deus e a gente se encontra amanhã às 10h30 da noite. Tchau, pessoal. Você sabia que a cada 10 homens que são diagnosticados no Brasil com câncer de próstata, 6 morrem? Você sabia que 42% dos homens com 40 anos de idade estão sofrendo com impotência sexual por causa do inchaço da próstata? O que você não sabia é que isso não é uma sentença na sua vida. Os médicos ao redor do mundo afirmam: o ativo do Próstata Gold é o melhor amigo do homem porque ele age na raiz do problema, de dentro para fora, desinchando a próstata, desobstruindo o canal da uretra, a dor urinar diminui, a incontinência urinária vai passando a cada dia que você usa o Próstata Gold, você dorme melhor e acorda melhor ainda, a pressão do jato urinário volta à normalidade e a potência sexual é restaurada novamente. Então ligue agora, 0800 591 0461. Você compra hoje, recebe hoje, começa a usar hoje, tem 180 dias para pagar, ou seja, pode pagar até depois que terminar de usar. Ligue 0800 591 0461 e resgate hoje mesmo a sua alegria de viver e a sua autoestima.